Boa tarde, vamos iniciar uma live ao vivo, já estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar, a Flávia entrar. Deixa eu botar meu fone. Falar sobre sono, sobre a mãe desnecessária. Ai, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso, né? Que a gente já fica assim, como assim? Vamos esperar a Flávia entrar. As mães cheias de sono. Como é que tá aí esse sono, essa privação de sono, esse bebê que às vezes não quer dormir, que um dia dorme, no outro não. Vamos ver. Oi, Michele, tudo bom? A Michele já entrou, que vai participar do workshop amanhã. A gente já tá assim, né, se aquecendo, porque sono é um assunto super importante, né, gente? E só quem é mãe sabe o que é ter privação de sono, querer dormir, não poder, e aí ficar zureta, zureta, né? A gente fica sem saber o que fazer pra poder dormir melhor, que o bebê durma melhor. Michelle bem animada, eu também tô bem animada. E sono pra mim, ai, o sol tá pegando aqui. Sono é uma coisa super importante pra mim. Imagino que pra vocês também, né? A Flávia entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Flávia. Flávia, tu consegue me chamar? Gente, como é que eu faço? Para aí. Ah, tá. Já vou conseguir. Eu troquei tudo. Já chamei a Flávia, ainda tô me achando aqui. Oi! Aí, Boa tudo bom? tarde! Tudo? Beleza. Como é que tá? Como é que tá o sono por aí? O sono tá bom aqui. Ah, coisa boa. O Já sono dorme aqui foi bem, os assunto filhos de mesa. crescidos. A gente está vivendo um momento tão difícil para dormir. Não são só as mães que estão vivendo esse momento, sabe, Roberta? Eu acho que a população mundial está sofrendo com dificuldade de dormir. E hoje o assunto veio para a mesa, porque meu marido ele acordou muito cedinho. Eu não ouvi acordando, então eu pude acordar no horário que eu precisava acordar. Eu não ouvi e eu falei, nossa, até babei. É um luxo, É um é um luxo. luxo. Dormir é um luxo, né? Ainda É, mais quando a gente se torna mãe, né, Flávia? Primeiros meses, primeiros anos, nossa, que sim, luxo! A gente nunca imaginou antes que seria realmente um luxo, né? sim. Eu acredito que a gente, enquanto mãe, a gente passa por esse processo aí dos despertares noturnos dos bebês, né, Roberta? Mas hoje, nesse momento, como a gente está vivendo uma crise sanitária muito grande, a gente também está vivendo uma crise emocional, sabe? Então, o sono, mais do que nunca, ele é pauta. Ele é pauta, ele é prioridade. Ele não é artigo de luxo. Embora a gente viva isso como um luxo, tirar uma noite de sono profunda, né? Ele é pauta. Ele precisa ser priorizado na nossa vida. E para as mães também. Boa noite, Exato. boas noites de sono para bons dias de cuidados, né? Porque uma De coisa está cuidado e de atrelada à luta, outra. né? Porque tem dias que. Ó, aqui a Ana entrou. Oi, queridas. Oi, Ana. Ana que participou também do workshop de desmame, porque é Ah, tudo muito sim, relacionado, né? sim, sim. É um E aí assunto ficou o que sempre gostinho, né, vem. Flávia? Ficou o gostinho. A gente fez aquele do desmame e ficou o gostinho, assim, do sono. Vamos saber mais sobre o sono. E É. aí, Flávia, que eu fiquei pensando, mãe desnecessária, já dá um frio na barriga, como assim? Porque o bebê tá ali demandando Eu tanto, me chamando provoquei tanto. você, né, Roberta? Eu Super, mando o né? tema e É nem uma falo. provocação. Porque a gente fica, nossa, como assim? Porque o que eu mais quero é dormir, né? E aí, como assim desnecessária? Porque eu quero dormir, né? E o bebê tá ali, ele que tá me demandando, né? E eu não tô aguentando mais. A Rafa entrou, que também trabalha com maternidade, com sono. Sei que ela também tá com duas ali, deve estar também, de repente, na Tá na privação de lida. sono. É. Tá na lida. Então, Roberta, eu lido com sono de bebês desde que eu comecei a lidar com mães e bebês, né? E a gente vai atrás, enquanto mãe, pesquisa e quer saber mais. Aí, o que a gente recebe de lá, no colo? É aquele famoso livro Nana Neném. Gente, aquilo lá fez um estrago.
A minha filha mais velha, quando eu tentei aplicar aquele negócio do nananeném, eu estava grávida do outro e achava que ela ia acordar o outro, e ia ser uma loucura na minha vida. Eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Então, eu vejo muitas mães nesse lugar, nesse desespero. Eu preciso dar um jeito nisso. E aí, o que eu recebi? O nananeném. Eu fui tentar fazer aquele negócio. A minha filha era um berço antigo, ela pulou do berço, caiu de nariz no chão. Graças a Deus era um berço baixo, o piso era aqueles pisos de mais um pouquinho mais fofinho e ela não se machucou. Mas imagina como eu me senti. Se o queixo caiu, imagina o meu. Imagino. Não, e Nana Neném, eu ouvi falar muito. Quando o Joaquim nasceu, eu ouvia falar desse Nana Neném, E mas eu aquilo nunca cheguei lá, a ler nem. então, eu cheguei a ler e ainda tentei aplicar. Por isso que, assim, o sono é uma questão que eu sempre lidei, sempre cuidei com as mães, né? Só que a gente tinha antigamente um mantra que era vai passar, não tem o que fazer, vai passar quando a gente está amamentando, tenta isso, tenta aquilo e tal, faz cama compartilhada para melhorar o seu sono. Eram as soluções suaves, né? Eram todos aqueles métodos mais gentis que não fosse esse lugar de deixar o bebê chorando, que para mim não passa mais pela De cabeça, abandono. que é realmente um lugar de desespero da gente, de querer dormir, de achar que a gente está fazendo tudo errado, porque a gente ouve nessa cultura que a gente vive, né? A gente ouve muito que a gente está fazendo tudo errado. Na hora que você se queixa, uma vírgula para uma pessoa, ela vai dizer que o problema é você no sono da sua criança, entendeu? E Exato. A aí, culpa é assim, nossa e aí a gente já tá desesperada, cansada, que nem tu falou, vou tentar de exatamente, tudo, preciso recuperar, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, um cuidado que eu acho que é muito importante a gente sempre ter é a gente pensar em de que maneira a gente vai conseguir conciliar as necessidades de mãe e bebê. Esse é o meu cuidado profissional para a vida inteira, entende? Então, essa é a minha missão. Para mim, a gente não pode pensar em um sem pensar no outro. Não tem como excluir os dois dessas necessidades, sabe? É algo que é impensável quando a gente entende que no campo da maternidade, um bebê, ele não é só um bebê, né? E aí eu falo assim, o que é essa mãe desnecessária, só para chamar a atenção de vocês, nesse processo? Porque no começo, lá, assim, quando a gente começa a pensar em como que a gente vai criar o bebê, a gente encontra duas linhas, assim, bem conflitantes, né, nessa cultura. Ou a gente fica numa fixação pela autonomia e independência da criança. Então, o bebê, quanto antes ele vai para a creche, melhor. Quanto antes a mãe volta a trabalhar, melhor. Quanto menos apegado à mãe, ele melhor para dele, melhor. Né? Que eu acho que não é muito o perfil das mulheres que te seguem aqui. Mas isso é uma questão muito arraigada na nossa cultura. Se você for ver nas questões de creche, de lugares de trabalho, esse é o entendimento é, básico, Uhum. que a criança precisa se virar o quanto antes. E tá tudo bem, sabe? A gente ter essa cultura faz parte da gente também, é da caminhada da humanidade, certo? As mulheres precisam ir trabalhar, muitas delas precisam mesmo, não é só uma escolha. Às vezes ela não tem nem escolha, ela precisa deixar essa criança com 3 meses na creche, né? Então tá tudo bem a gente entender que o bebê precisa desenvolver alguma autonomia. Mas também tem essa outra visão, que é a visão das mães que me seguem, que é provavelmente também as mães que te seguem mais, né? A criação com apego, aquele formato assim que entende que a mulher precisa estar ali presente, cumprindo uma função materna potente, em que ela dá bastante colo, atende bastante as demandas, as necessidades desse bebê pequeno, né? Essa é a maioria assim, das mulheres que me seguem, que tem esse olhar da criação com apego, né? Que se preocupam com o apego. E o apego não é uma coisa que tiraram assim do nada, né? O apego vem de uma teoria, de um desenvolvimento da psicologia, tá? Em que começou a entender esse primeiro vínculo. E esse primeiro vínculo, ele é fundamental para o desenvolvimento humano, né? Ele é fundamental, é a base esse primeiro vínculo é a base dos próximos vínculos que a gente, como adulto, vai desenvolver no mundo. Então, ele precisa ser olhado, precisa ser realmente cuidado, né? Aí, Roberta, assim, nesse antagonismo, a mãe se perde, né? Que tem uma cultura que fala uma coisa e ela vive, às vezes, dentro dessa internet ou dentro de um ciclo de amigos que pensam de outra maneira. E o sono dela acaba ficando partido aí no meio, né? E eu, Fica no assim, vácuo, né?
fica Fica no ali vácuo. O que que eu no faço? limbo. Exatamente. E aí, assim, para mim, que trabalho com a saúde mental, mais do que nunca, eu venho estudando sobre o sono ainda mais, porque eu comecei a perceber que a falta de sono também, essa porque o que que aconteceu? A mulher está muito sozinha nesse cuidado desse bebê, como com esse vínculo, né? Então ela fica num lugar de mulher abnegada, que é uma confusão. Existe uma confusão de criação com apego e mãe abnegada. E aí entra o conceito da mãe desnecessária para a gente entender. O que, que é a mãe Hum, desnecessária? É esse lugar em que a gente. Assim, é fundamental que a gente entenda quando a gente está criando um bebê, né? Quando a gente está botando esse ser humaninho no mundo. E aí, quando eu estou falando de ser humaninho, é porque eu gosto de entender que em um dia ele vai ser um ser humano adulto, e nesse momento ele é um ser humaninho, miniatura, né? Pequenininho. Ele ainda é indivisível, ele não é separado da mãe, né? Mas qual é a nossa missão? Como mãe, a nossa missão é nos tornarmos cada vez menos necessárias para os nossos filhos. Dói? É um Ave Maria, meu é filho, um mini sempre. lutos, né? Mini lutos quase que diários, assim. Pois é, não é? São pequenas despedidas que a gente precisa ir fazendo. A criança, quando ela vem no mundo, o recém-nascido, ele é muito vulnerável, ele é muito frágil, muito dependente. Então, os pais, é natural que eles foquem a atenção, que eles queiram olhar para esse bebê e eles fortaleçam essas necessidades do bebê. Mas existe um desenvolvimento. Esse bebê, ele veio ao mundo para se desenvolver e desenvolver. Percebe? Então, a mãe desnecessária vem desse lugar de se desenvolver, deixar que ele se desenvolva, né? E deixar que ele deixe de se envolver conosco. Então, que ele precise cada vez menos da gente. Porque isso, na verdade, quando um filho precisa menos da gente na idade adulta, que ele não precisa que a gente pague as contas para ele, que ele não precise que a gente fique dando lição de moral, que a gente não precise ficar explicando 1000 vezes que ele já é um adulto, essa é uma missão cumprida. Quando a gente tem um filho que cresceu e que é independente, autônomo totalmente, é a missão cumprida. Eu fiz bem o meu papel como pai e mãe, né? Eu e o pai da criança, né? E isso é duro pra caramba quando a gente tá falando desses seres humaninhos pequenininhos Esse e que a gente bebezinho. cria com apego e a gente faz cama compartilhada e amamenta e livre demanda por longos meses, né? E aqui, sabe, eu queria assim deixar muito claro nessa live, a gente não vai dar para falar tudo, né? A gente está fazendo aí esse workshop. Provavelmente é o último workshop do sono que eu vou fazer, porque eu tô, né, numa outra fase da minha vida em que eu vou cuidar mais de trabalhar com profissionais, sabe, Roberto? E dar mais a minha formação Aham, para eu profissionais. imaginei. Deve ser um dos últimos, assim, daí tu colocou, eu já É, tinha sentido. sim, e Olha, gente, porque vamos aproveitar, eu tô bem então animada. aproveita aí, gente. Tô, Porque tô essa dando a visão, né? deixa. Eu acho Que muito legal porque essa visão que tu traz bem integral, assim, né? Bem completa. E aí, porque o que eu vejo que acontece, né? Essa questão da criação com apego, que tem a teoria do apego, desse vínculo seguro. E aí, muitas vezes, tem uma confusão, porque o bebezinho vem, toda a família fica se adequando àquele bebê, querendo conhecer o bebê, tem as necessidades do bebê que precisam ser supridas muito ali urgentes, né, para ele poder sobreviver. Só que eu sinto que às vezes a gente fica, nós as mães principalmente, a gente fica numa fase às vezes até anterior que o bebê já tá querendo outra coisa e a gente exato, fica presa numa exato, fase, né? E aí exato. é poder e também o cansaço faz isso, né, Flávia? O sono. Então, assim, a mãe já tá naquele puerpério, a gente já tá ali, quando vê, a gente fica ali e nem percebe que o bebê já tá querendo ir Já para um está outro lugar, noutra. precisa de mais espaço, de mais liberdade ou de mais autonomia, dessa coisa da Exatamente, mãe. Então, exato. isso também, claro, que é doloroso, e pra gente enxergar isso, também a É gente tem que estar bem difícil. com a gente, né? A gente tem que estar bem com a gente e é bem importante que a gente tenha apoio de outros lugares também, porque do ponto de vista sistêmico, Roberta, a mãe, ela vai fazer tudo por essa criança. E se você for ver, os filhos, eles aprendem muito com a gente, muito. Desde, né, limpar o bumbum, botar o sapato, vestir a camisa, dobrar a roupinha, pôr a roupa na cesta suja, limpar a boca, escovar o dente. É muita coisa que eles aprendem num espaço de tempo muito pequeno em que eles convivem com a gente, né? Fundamentalmente dependem da gente.
Então, o que a gente dá como mãe é muito para eles. Então, às vezes, para fazer esse corte, dar esse processo de autonomia, permitir esse processo de autonomia, e aí, sabe, a psicologia já fala disso há muito tempo, às vezes a gente precisa de um terceiro. E isso, assim, eu venho falando para as mulheres muitas vezes, a gente não aceita as dicas que os nossos parceiros dão. Mas esse processo de crescimento do bebê, ele pode ser atravessado pelo papel paterno também. Se a gente tem um parceiro, é muito mais leve a gente dividir com eles e que a criança possa conhecer o jeito paterno. O jeito paterno de ensinar é fazendo menos pelos filhos. A É gente verdade. faz É tão muito por eles importante, né? e eles fazem menos. Então, Agora entrou assim, aqui, ó, o papel de pai entrou. O papel de pai já entrou na live para olha aí, reforçar isso. estávamos falando disso, né? Então, assim, é engraçado, assim, às vezes a gente quer que o parceiro participe das coisas, e aqui o sono está incluso, né? A gente quer que eles participem do sono da criança, mas tem que ser do nosso jeito, e do nosso jeito não vai funcionar, porque ele é um pai, Vai entende? encontrar o jeito dele se tiver esse espaço, né? Também essa Isso. abertura. E Para olha ele e o só, bebê se conhecerem se e ele saber como que ele é um pai. Ele só vai saber ser pai também se exatamente. ele pegar ali, mão na massa, né? E aí, sabe o que acontece quando a gente se recusa muito a deixar, dar permissão para que esse pai se envolva do jeito deles, é que eles vão se afastando. E aí a gente fica com mais explicação para se afastar, né? Para dizer, tá vendo? Não faz do jeito que eu quero, não faz nada, e etc. Então, E mais é um demanda também, cuidado. mais cansaço. Exatamente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Quem está aqui do meu lado? Às vezes não é o pai, né? Às vezes é uma outra mãe, né? Então, digamos, ou são dois pais. Mas quem está aqui do meu lado? Eu permito que essa pessoa me ajuda e cumpra algum papel também do jeito dela, né? Porque o jeito dela não é o meu jeito. Não vai ser o jeito perfeito que eu quero. Nem eu faço do meu jeito perfeito com os meus filhos. Imagina querer que o outro faça, certo? Não é? Porque a gente Ô, idealiza Flávia, muito. e tem a questão também, agora que tu trouxe isso, que às vezes a mãe tá tão cansada, né? Comigo eu vi acontecer isso, assim, com o Joaquim principalmente, né? Tipo, ai, tava cansada tentando fazer ele dormir, ou chegava alguém, ou uma visita, ou o Gustavo pegava ele e dormia. Porque É. é aquela fusão tão intensa. É só chegar Uhum. alguém, eu já fui visitar amigas também, elas exaustas, tu pega o bebê dorme, ele fica o tempo todo da visita ali no teu colo dormindo, e a Isso, mãe consegue dar relaxada, a mãe consegue, né? E exatamente. aí também tem Às isso, que a mãe tá vezes, ali cansada, o bebê sente aquele muito estresse, aquele cansada. sono que a mãe precisa, e aí Isso. fica uma angústia, né, dos dois, da dupla, né? É uma infecção negativa, que a gente chama. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes a gente está muito cansado, a gente começa a ficar estressado, e liberar estresse mesmo. E a criança, os bebês, eles são muito perceptivos. Eles percebem esse campo, né? E que eles não vão entender que a mãe só está cansada. Eles vão entender que existe alguma ameaça na vida deles. E isso é uma Eles questão que a sentem, gente... né? Eles sentem que existe alguma Só coisa, sensorial. uma ameaça, porque se a mamãe está estressada, a mamãe só pode estar estressada porque existe uma ameaça, né? Isso é um mecanismo de sobrevivência da espécie que acontece na gente. O bebê, ele sente o ambiente através do ambiente materno, muitas vezes, desde a barriga, desde a gestação, né? E aí, o que é importante a gente entender aqui? Muitas vezes, quando a gente está muito exausto, a gente não tem condições de relaxar nós mesmas. E uma criança, para dormir, ela precisa estar relaxada, se sentir segura. E se Total, ela sente total. esse estresse, ela pode vir a estar no seu colo, sendo totalmente. Ela está segura, né? A gente olhando de fora, olha, essa criança está segura, ela está no colo da mãe. Nada de ruim pode acontecer aqui. Acontece que, nesse caso, o bebê sente como se ela estivesse vivendo uma ameaça, a mãe e ele. Então, ele não relaxa. É o cérebro falando assim: presta atenção, não relaxa, não dorme direito, porque vem problema aí, precisamos sobreviver. Entende? Então, assim, é claro que não é só isso que atrapalha o sono do bebê, tem uma série de questões de rotina, né? Mas para isso tem um monte de consultora, hoje tem educadoras, né, do sono que tratam disso com uma habilidade gigante, né? E você pode aprender essas rotinas. Hoje tem muita informação na internet sobre a rotina do Muita. sono, sobre a janela de sono, sobre fazer umas sonecas mais longas. Quer dizer, o sono do dia, ele educa para o sono da noite do bebê. E a gente também.
A gente também precisa se educar no nosso sono. E às vezes, porque estamos muito angustiados, o nosso sono tá precarizado, né? Outra coisa que angustia muito as mães é que o bebê, às vezes, já grandinho, acorda muitas vezes à noite, sabe, Roberta? O bebê pequeno, ele vai acordar mais vezes, é normal. O máximo que você vai conseguir é 5, 6 horas de sono aí, um bebê bem pequenininho, sabe? Porque ele Mas, precisa, faz parte do ciclo dele de sono, né? Agora, para as mães, elas precisam entender que um bebê que cresce já um pouco e que já a livre demanda não é mais tão necessária, ela pode começar a introduzir uma postura de mãe desnecessária em vários aspectos da vida do bebê, para que ele se sinta seguro. Se ela confia no bebê dela, o bebê também confia que pode engatinhar, que pode sentar, que pode andar. Quantas vezes o bebê está andando e a gente fica ajudando, tá aprendendo a andar e a gente fica ajudando ali, né? Com a mãozinha, haja a coluna e a gente fica ajudando. É o que acontece? Chega uma hora que a criança bate na nossa mão e fala, deixa eu ir. Aí dá me aquele deixa. susto, né? Daquele, ai meu Deus, não precisa mais de mim. Mas no sono é a mesma coisa. Ele precisa desse apoio nesses primeiros momentos da vida dele. Ele vai precisar dessa sustentação, desse cuidado. Porque o sono, eu falei que era um luxo dormir bem, mas o sono virou um artigo assim que é secundário da nossa vida. Às vezes a gente prioriza na nossa vida, eu vou fazer vou ver aquele filme, mas eu não vou dormir tanto. Eu vou terminar esse trabalho, mas eu não vou dormir tanto. Eu vou acordar uma hora mais cedo para fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, o sono virou um artigo de. Ele é secundário. Quando, no fundo, quando, na verdade, ele é um fundamento, sabe? O sono é fundamento. Eu falava fundamental, as pessoas não entendiam. Que fundamental vem da palavra de ser fundamento mesmo, de ser a base da construção. Entende? Então a gente precisa cuidar do sono das mães também, sabe? Não só Exato. dos bebês, mas da mãe. A gente precisa interceder pela díade, a gente precisa se conhecer para conhecer a necessidade do bebê. E para isso a gente precisa treinar muita conexão, ter algumas ferramentas para lidar com isso, né? E assim, no workshop a gente vai poder, você vai poder me fazer essas perguntas também, Roberta, e a gente vai aprofundar, as mães vão poder também, né? A gente vai poder trocar o nosso conhecimento ali, para que as mães possam perceber o que está acontecendo ali na díade dela, no bebê dela. Porque muitas vezes a gente fica assim, a gente olha para o bebê e fala, o problema é o bebê, ele não dorme, o problema está no bebê. A gente faz isso com os nossos E aí filhos. piora a situação, A né? gente fica tão focado em fazer o bebê dormir que a gente esquece que o bebê não vai fazer. A gente não é capaz de fazer um bebê dormir. A gente é capaz de ser solidária, sustentar esse sono do bebê. Eu já peguei pessoas que passaram por um período de consulta e depois elas perceberam que o que elas precisavam era largar a mão de fazer o bebê dormir. Então, acontece isso, sabe? De que, na verdade, o trabalho às vezes é mais profundo e mais interno. Né? Então, as mães às Verdade. vezes vêm ao Mais workshop de profundo. desmame, vêm buscar ajuda para desmamar de noite a criança, porque existe um cansaço já, é um esgotamento. E eu acredito que a gente, enquanto profissional, você também deve acreditar, que a gente não pode deixar as mães chegarem nesse esgotamento. Porque a gente cai naquele lugar da mãe abnegada, sabe? Que não é o papel materno. O papel materno é ser uma mãe que vai encher o tanque desse bebê, porque ela também está de tanque cheio. Se você se esgota, você não enche tanque de ninguém. Você não faz porra nenhuma. Desculpa o palavrão, eu sou desbocada às vezes. Mas quando a Mas gente tem que está ser mesmo, né? esgotada. A gente tem que botar a boca no trombone. E aí tem a ver, colocar a boca no trombone, a gente poder falar das nossas necessidades. Que às vezes Exato. no puerpério a gente não sabe, né? Não entende o que está acontecendo, porque realmente as necessidades mudam. E aí é importante, Exato. sei lá, ter um grupo de mães, ter alguma pessoa de confiança, poder se abrir para o companheiro ou para a companheira, para poder tentar nomear ou desabafar mesmo, até para outra pessoa pode ajudar a nomear as nossas necessidades. Porque eu É, percebo isso, a gente fica, tem uma confusão que acontece, né? E aqui sim. alguém colocou ali de cama compartilhada, começou com cama compartilhada, agora não consegue sair. E uma outra comentou que o bebê, para voltar a dormir na madrugada, só mamando, e aí não vai mais, não tá aceitando o pai. Isso é super comum, né? É comum porque de início o bebê ele é muito pequenininho e
ele aceita melhor outros seres, outros cuidadores, ele percebe aquilo, o cuidado como uma coisa mais global, ele não está tão individualizado. Quando ele começa a se individualizar, criar esse processo de autonomia, ele vai se percebendo um pouco mais autônomo e um pouco mais separado dessa mãe. Então a mãe já não é mais tão a inteireza dele, ele começa a perceber essa diferença. Então ele não vai aceitar outro colo, porque a mãe não é aquele colo mais, entende? Então fica esse lugar do criança não aceitar mais o pai, a ajuda do pai para o colo, etc. E é um lugar bem cansativo mesmo. Essas horas a gente precisa tratar com um pouco mais. Não dá para a gente dar uma resposta pronta aqui, né, Roberta? Porque Sim, depende de cada caso indivíduo. também é. Cada indivíduo tem uma história, uma rotina diferente e uma biografia. Uma questão que eu gosto sempre de levantar, que às vezes fica esquecida, é que a biografia desse bebê, então a história desde a gestação, às vezes até do processo dele ser concebido, né? Porque passa por inseminações, a mãe, etc. Tudo isso conta nessa sensação de segurança do bebê, nesse primeiro vínculo que ele faz. Então, se ele passou, por exemplo, por um período de hospitalização, é normal que ele tenha maiores dificuldades de se afastar do cuidador principal, da sua mãe. Então, tem vários aspectos que, às vezes, quando a gente faz uma live aqui, fica esquecido, né, de falar que tem aspectos que são individuais daquela dia, de mãe e bebê, que precisa ser olhado também com todo carinho e respeito. Às vezes, a criança precisa de um tempo maior para aprender, para aprender não, né, para desenvolver a habilidade de dormir com mais autonomia, de sinalizar menos que ela precisa dos pais, né? Porque o ciclo do sono do bebê, ele é parecido com o dos adultos, mas ele vai se transformando ao longo desses anos de desenvolvimento até que ele possa dormir uma noite consolidada, um sono consolidado. Inclusive, o sono consolidado muda de cultura para cultura, porque existem culturas que as pessoas dormem bem mais tarde, mas durante a semana, durante o dia, eles fazem uma siesta, né? Então, na É. Espanha, tem cidade grande, tudo fechado um certo horário da tarde, porque está todo mundo Uhum. descansando. Foi todo mundo para casa almoçar e tirar uma soneca. E isso é muito respeitado e integrado na cultura deles. Você fica lá, né? A pessoa assim, ai meu Deus, não vai abrir Como nunca. assim, dormir dessa hora? Só que à noite está tudo aberto, existe um movimento naquela vida. Então, assim, eu em Barcelona, quando eu conheci, eu ficava impressionada que às 10 horas da noite as pessoas estavam na rua, ali vivendo. Mas é óbvio que elas tinham muita vida à noite ainda, porque durante o dia tinha uma pausa, né? E esse período da pausa, né? Estamos aqui falando sem respirar, vamos fazer uma pausa. É verdade. Flávia, e também assim, eu acho que essa questão da percepção, né, do bebê, porque cada bebê vai ser diferente, para quem tem mais de um filho, né, sabe isso na prática, e Na pele. na pele e conversar com o bebê. Eu percebi na Aurora, assim, que era muito tranquilo para mim ter uma conversa com ela até na madrugada, mas não era uma conversa, era um papo reto com ela. Tipo, filha, Isso. agora é pro lado e dorme. Ela virava e dormia. E aí eu falei, uau! Na primeira noite foi assim, ó, tipo, porque eu falei, agora pode virar pro lado e dorme, tá tudo bem. Eu vou dormir, tu vai dormir. Pã. Eu falei, uau! Sabe? Então, sentir qual é a linguagem desse bebê também, né? Isso. Cada bebê tem estratégias ou tem que a gente que vai ter que perceber isso, né? Essa É, questão mais profunda que é a mãe que tem isso. e claro que a mãe vai ter que estar bem É. descansada para isso. E aí também eu acho legal, já que a live hoje né, mais curtinha, assim, a gente tá se aquecendo para amanhã. É, E a questão das mães poderem dormir mais cedo também, porque eu vejo que os bebês, quando eles dormem logo no início da noite, o sono é um sono de maior, não sei se é qualidade o nome, mas é quando eles conseguem dormir mais, aham. melhor, e, né, não despertam tanto. Eu acho que esse horáriozinho, quando a mãe, ao menos eu, assim, tipo, 2, 3 vezes por semana, no primeiro ano da Aurora, eu dormia 7 horas com ela. Ela dormia sempre às 7, pã. Aí eu me revitalizava para outros dias eu ia até mais tarde. Aí eu chegava um tempo que eu tinha que de novo dar essa dormida para É, conseguir esse. a gente pode mudar a nossa rotina, inclusive como casal, fazer algumas alianças. Por exemplo, para mim, eu tenho até post aí no Instagram que eu falo que eu virava um dragão. Depois de 8h30, eu não queria mais criança na minha aba. Eu tinha um desespero com isso, gente. Eu era uma mãe dragão nessa hora. Então, eu fazia todo o processo de dormir antes. Se em alguma
por alguma questão, a soneca do dia não tivesse dado certo, eu vi que não foi bom, às vezes eu puxava o jantar das crianças para mais cedo. Eu também ou fazia tipo assim, aqui, em vez de dar um lanche, sei lá, às 4 horas da tarde, eu já dava só uma fruta e aí fazia um jantar mais cedo e eu jantava junto com eles alguma coisa e a gente deitava junto e eu tirava uma soneca junto com eles. E dessa soneca, às vezes eu não emendava a noite inteira. Às vezes eu tirava 1 hora, das 7 às 8, eu levantava 8 horas, pronta, respirada, Já fiz viva. muito isso, é muito bom. É Nossa, muito olha bom. que A gente acorda, delícia. uau, um dia novo, né? E aí você tá pronta para conversar com o parceiro ou para fazer alguma coisa que você tá afim, que é só para você. Que isso também traz essa paz para a gente sair dessa manhã abnegada, a gente poder desfrutar de coisas que são só para gente, sabe? Que são só nossas. Isso traz uma paz gigante para o ser humano e para o bebê. Então a gente entra nesse lugar de mãe abnegada e não sai mais desse fundo do poço, vai entrando no fundo do poço, né? A mãe abnegada não é essa mãe que faz tudo pelo bebê. É uma mãe que está já sem nenhum tipo de energia, porque ela não está nutrindo, né? Ela não está puxando as forças que ela precisa ressarcir-se, se nutrir de outras fontes, né? Precisa se nutrir. Precisamos nos nutrir. E quanto o bebê vai crescendo, ele vai desenvolvendo, nós também estamos desenvolvendo quanto pais, entende? Então, a mãe de um bebê recém-nascido, ela não é mais a mesma mãe que de um bebê de 9 meses, nem de uma criança de 1 ano e meio, nem de 2. Então, a gente também está se desenvolvendo, né, Roberta? E a gente precisa olhar para isso, se nutrir de novas coisas, deixar novas coisas entrarem na nossa vida, priorizar um pouco a si mesma, como forma de priorizar toda a família. Então, isso é uma coisa que se a gente não aprende porque os outros estão ensinando, a gente vai aprender no fundo do poço, nesse lugar de mulher abnegada, que está toda ferrada, que não dorme, que está brigando com o parceiro, que já discutiu com o chefe, entende? A gente vai se exaurindo, esgotando, e chega num lugar de esgotamento. E isso é muito perigoso, isso não é saudável para bebê nenhum. Então, a teoria do apego. Vivo sendo o dragão, alguém falou, vivo sendo o dragão. Tamo junto. Olha aqui, Dragastê. Dragastê. Quando a minha filha de 3 anos está com dificuldade de dormir ou não quer, eu falo, filha, é seguro e permitido descansar e dormir. Aí percebo que ela se acalma e logo dorme. É isso Maravilhoso, aí. Cris. E eu fazia um mantra para mim também. Com a Aurora, assim, eu via aquela, né, eu falei, eu mereço dormir, eu mereço dormir. Aí eu já ia aí, essa coisa de eu mereço dormir, ela vai Se dormir, eu vou permitir, dormir, né? tá tudo bem, né? Podemos dormir. Às vezes eu ia desligando as luzinhas. Isso é um método de auto-hipnose. Eu ia desligando. Eu fiz isso, desligo essa luzinha. Eu fiz aquilo que eu queria fazer, desligo essa luzinha. Hoje eu fiz isso pelo meu filho, desligo essa luzinha. Hoje eu fiz mais aquilo. E ia desligando as luzes, como se fossem desligando as luzes do meu cérebro, porque a gente tem aquela listinha, né, de coisas que quer fazer durante o dia e Aí deita na mental, cama né? com o filho. É, lista mental. Fica com o filho lá dando uma louca para terminar tudo que a gente tem para fazer. E aí não desliga, né? Então, quando eu estava botando as crianças para dormir, eu ia desligando a minha luz mental também, porque aí eu chegava naquele lugar de tá tudo tranquilo. O dia acabou, eu não preciso mais de missões. Entende? Se eu for fazer Nível que alguma eles sentem, coisa, né, Flávia? eles Eles percebem. sentem, assim, eu Eles percebo percebem. exatamente as vezes que eu não quero estar ali, que eu tô com um Eles horário, que eu percebem quero na hora. sair daquele lugar, eles agarram a gente, assim, é quase literalmente, não, tu não vai sair daqui. Então, eu acho bem legal isso que tu falou de, ao menos aqui a gente, eu gostava, a gente, desde ali, aqui a Aurora, ela, no primeiro ano dormiu, às 7 horas ela dormia. Ela não conhecia a vida após as 7, e ela gostava, maravilhoso. Eu, ai, que maravilha. Aí depois ela começou a entender que tinha noite depois, que existia vida depois das 7, tinha um irmão querendo brincar, ela queria estender até 8h30, 9. Aí das 7 às 9 eu e o Gustavo juntos, assim, era força-tarefa, esse horário, assim, do rush aqui a gente pegava junto, né? Daí era jantinha, as luzes a gente começava a baixar, desligava uma ali, desligava uma aqui, começava. E aí o banho pra dar tudo certo, que nem tu falou, assim, pra gente era aquele né? Então, assim, era botar atenção nisso, focar. Aí a gente tá presente também, né, Flávia? E Exato. sabe que não tá sozinha, pedir uma ajuda, né? Pra quem, se tiver alguém junto, pedir uma ajuda nesse horário, eu acho, né? Importante. Começar E a se criar não essa. tem, eu sempre falo assim, mãe solo não tá solo, gente. O que ela vai precisar é aprender a pedir mais ajuda e vai precisar, não tem jeito, né? Se ela tá
aí vivendo essa maternidade sem uma parceria, sem nenhuma parceria direta, né, responsável direto, a gente precisa criar mais redes de apoio, né? E aí pedir ajuda para essa rede de apoio mesmo. Pedir, olha, eu estou num lugar de exaustão, vou precisar de ajuda, será que eu posso contar com você? A gente sempre tem pessoas que vão poder nos ajudar, né? É muito importante. Às vezes, quando a gente confunde demais a criação com apego, a gente acha que a gente é a única mulher, a única pessoa que pode dar conta dessas coisas. E aí a gente cria esse lugar muito ruim de que o bebê começa a entender também que ele precisa fazer isso pela mãe. Às vezes, e isso aconteceu Uhum. comigo, a minha filha despertava não para ela, era por mim que ela estava despertando, sabe? Isso a gente pode aprofundar mais para frente, mas aqui na live não vai dar para Isso eu acho falar. bem legal aprofundar, porque isso É, acontece demais, demais. acontece muito, né, E, Roberta? e aí também tem a questão do medo, né? Ai, eu vou ficar com medo que eu vou. Tudo é frustração, tudo eu vou causar um trauma, uma frustração, e aí. E é normal, a gente não tá criando, né? Eu acho legal quando a gente percebe que a gente não vai criar um trauma, não está criando a frustração. A vida ela traz todos os Ela dias, frustra. né? A vida é assim. E Então, não tem como lugar lidar com. melhor do que o colo materno para vivenciar as primeiras frustrações da vida, o colo paterno, o colo materno, das pessoas com quem a criança está acostumada a conviver, para perceber que aquilo vem, que aquilo vai, que aquela emoção é forte, mexe com o corpo inteiro, com o sistema nervoso e que depois ela pode ir embora com choro, com a alegria, com a reparação, né? A gente está sempre reparando esse vínculo. Esse vínculo, a gente tem muito medo de romper esse vínculo. Quando a gente fala da criação com apego, às vezes as pessoas começam a entender, e tem até profissionais que fazem isso às vezes, Roberto, que qualquer coisa vai romper esse vínculo e vai traumatizar para sempre, que isso é muito perigoso e etc. A gente precisa entender, sabe? E isso já tem gente provando consciência, que existe a reparação sempre desse vínculo. E isso serve para a vida adulta. A gente briga e repara o tempo inteiro com outras pessoas que a gente ama, não é? Faz Porque senão a parte do gente não vai aprendizado. achar, não vai dizer, né? Não vai ser humana. A É gente vai ficar naquela coisa que normal. às vezes é mental, né? Eu vejo assim, É, a criação com apego, aí eu vou fazer aquela checklist, eu faço tudo, mas eu é, fico no mental e eu não tô na presença. Porque de repente nem tem a ver comigo. Aquela tal coisa ali que todo mundo diz que tem que fazer, não tem a ver comigo e eu tô querendo exato. fazer e aí eu não tô sendo humana para me conectar com aquele outro serzinho, né? Que é o meu É, às filho. vezes a criança está pedindo espaço e a gente está dando livre demanda. Quantas vezes eu já peguei mãe e falei, não aguento mais a livre demanda. Aí você olha para a criança está pedindo esse espaço também. Ele está pedindo, mas a mãe leu tanta coisa que na cabeça dela ela vai precisar manter essa livre demanda por tanto tempo, que isso é o paraíso. E às vezes a criança ela está pedindo espaço, ela está manifestando que ela precisa de um espaço nessa demanda, que ela precisa criar ela mesma a demanda. Às vezes a gente oferece seio, quando a criança já nem quer mais. Então tem uma série de fatores aí que podem, inclusive, interferir no sono, que tem a ver com esse desenvolvimento emocional da criança, o desenvolvimento infantil vem muito das nossas condutas diárias, né? Do dia a dia, né? Exato. E isso também de oferecer muito seio, assim, às vezes, sem necessidade, a criança não quer, tem muito a ver com o cansaço, né? Aí a mãe tá, assim, naquela Pra exaustão, e aí, caramba. eu não aguento mais, e aí vai. Aí depois que é tirada e não consegue, daí fica uma É uma bola de confusão, neve, né? uma bola de Tá neve, criando uma bola de exatamente. neve. Acho que a gente Flávia, pode mas ir eu acho encerrando, né? que é isso por hoje, né? A gente nem sei que horas são. E aí amanhã vai ter workshop, né? Eu vi que já tem algumas aqui, algumas mães aqui que já estão inscritas e que já participaram também do Desmame, que vão fazer amanhã. Vai ser amanhã às 8 horas, online. E aí até amanhã, ao meio-dia, dá para fazer as inscrições. E aí vai ser toda essa visão aí integral, também com uma visão sistêmica, que eu acho muito importante, que a Flávia traz. Tem a terapia corporal, que assim, até eu fiz uns stories comentando um pouco da minha postura corporal em relação à Aurora. Ela teve uma Legal. alteração de sono bem forte agora na quarentena. E aí, em função ali também do workshop do Desmame, né, eu comecei a perceber na minha postura, e aí mudou completamente, assim, de ela dormiu, esses dias ela dormiu às 8 e acordou às 8 da manhã. Aí eu só falei, assim, eu falei, o Gustavo, agora acordou. Uma vez essa noite eu não percebi, ele falou, não, acho que ela dormiu direto. Eu falei, é mesmo? Tipo assim, tu nem acredita, né? Muito legal, e muda mesmo. E A é gente demais, acorda são com o pequenas seio coisas, né? explodindo, né? Quando acontece Não, isso. e eu nem, e O eu, e eu seio. tô em final, assim, eu nem tenho mais leite, eu acho. Eu falo, filha, Não. nem tem mais, né? Ela, não, tô dando beijinho. Tá finaleira aqui, né? Mas tudo é Que legal. processo.
É Querida. demais. Ah, é legal, gente. Então, Então olha, tá, a gente meninas, se fala vocês se sentirem brigadão. chamadas, mulheres, né? Venham aí para esse workshop. É para mulher que é dragastê igual eu, tá? Não se preocupem, não vai ter esse julgamento de mãe perfeita. É dragastê mesmo. Vocês veem, a minha origem é essa. Eu sou pavio curto, eu fui, né? Agora já me tratei. Mas eu sou muito dragastê ainda, então eu espero vocês aí na Zumbilândia, no nosso Então, e a workshop. Flávia também. A Flávia tem também um trabalho para profissionais também, né? A Flávia que é muito legal. Quem quiser dar uma olhadinha, sigam ela, que é só coisa boa. Isso aí. Gratidão, Flávia. Obrigada Brigadão. A pelo gente se vê convite, amanhã. Roberta. Tô bem animada. Um Eu beijo. Vou ver se eu também. consigo deixar salvo aqui, que tem uma galera querendo ver Ó, salva depois. sim, pois é. Então tá. Boa Beijo. noite para todas as mães. Tchau, Bom tchau. sono. É bom sono. Beijo. Tchau, tchau.